Mas vai lá, o sol da Almada outra vez vai Bora lá. Escorpião é olhar o rabozinho dele em pé, com o calor. Então ele já está coitadinho. Tá. Como é que está banho? Ana, aí está os pés do indivíduo que foi aqui enterrado. Há 3.000 anos, 3.000. É o Joquiqui, que já de vez em quando fala comigo quando eu venho aqui à noite. Já vi, ela voltou logo a cara. Será que está consolada? Qual consolada? Depois vai ter os vídeos quando estiver cheio de Alzheimer lá no centro. A vossa presença neste passeio noturno e nesta aula que vamos aqui ter, pedir desculpa pelo meu atraso, mas enfim não consegui chegar mais cedo, e dizer que é com muito prazer que aqui estou, em conjunto com a vereadora da Cultura Margarida Lopes, com a doutora Sara e demais elementos do museu, com o professor Fernando, com o Dr. João Filipe, professor presidente da Junta de Freguesia da Ortiga. Estamos aqui também para um pouco simbolizar a importância, não propriamente deste monumento, mas desta ação de conjugação de esforços entre várias entidades, neste caso concreto a Câmara Municipal de Mação, até através do seu serviço do Museu, da Junta de Freguesia, e a importância também que damos ao património. E queria também nesta ocasião dar uma palavra de alento e de agradecimento à doutora Sara Cura, que realmente tem demonstrado grande apego e grande interesse na valorização do nosso património e também muito tem feito nesta matéria e, portanto, foi dela a ideia e o seu a seu dono e, portanto, a nós, Câmara Municipal de Mação, e enquanto Presidente e superior hierárquico dela, digamos assim, agradecer-lhe publicamente este seu gesto. Também a Junta de Freguesia da Ortiga colaborou para que este espaço estivesse aprazível. O Dr. João Filipe, que evidentemente é uma pessoa sempre presente, além de ser da área, é alguém que tem muito interesse por estas matérias, não por ser da Freguesia da Ortiga, mas por ser do seu concelho e da sua região. Portanto, em nome da Câmara Municipal de Mação, também os meus agradecimentos. Naturalmente, nada disto faria sentido sem a vossa presença e, uma vez que vieram, uma vez mais, os meus agradecimentos e espero que possam vir a mais iniciativas da Câmara Municipal de Mação ligadas à cultura ou não ligadas à cultura, serão sempre todos muito bem-vindos. Portanto, uma boa noite e muito obrigado pela vossa presença. O Dr. João Filipe irá usar a palavra. Boa noite. Desejar a todos, amigos, amigas, que saiam da Ortiga e deste espaço bem dispostos, com a sensação de que valeu a pena, porque eu tenho a certeza, antecipadamente, que vai valer a pena. Nós estamos num espaço que não é por acaso, se olharem com tanta luz não dá para perceber tanto, mas se não tivéssemos luz, a luminosidade da Lua, o espelho da Lua no Tejo, aquele elemento natural de referência que tanto nos diz a nós, ortiguenses e macenenses, só por esse aspecto valia a pena vir até aqui. Ainda mais garantidamente enriquecido com
com a aula que vamos receber. Todos vamos sair daqui menos ignorantes do que quando viemos. E quando falo em ignorantes, é quando saímos mais conhecedores de alguma coisa do que quando aqui chegamos. Obrigado pela vossa presença, sintam-se a nossa casa. Ao nosso Presidente da Junta de Freguesia, ao Rui Dias, um homem que comandou muitos homens no duro, o nosso agradecimento também por todo o esforço que tem feito para que estas atividades decorram com a normalidade e a dignidade que todos nós pretendemos. Ao Sr. Presidente da Câmara, o Vasco Estrela, obrigado também pela sua disponibilidade. No geral, e é bom que se diga, é um homem do Conselho, senta o Conselho, senta as nossas freguesias, e quando é solicitado, não lhe conheço a palavra não. A doutora Sara, que vai ter cada vez mais responsabilidades no âmbito do museu, inclusive integrando também e preocupando-se também com o espaço museológico de Ortiga, também o meu obrigado. Ao professor, que tudo corra bem, é o que nós desejamos. Obrigado a todos. Boa noite. Só antes de passar a palavra ao professor, sem querer ser chato, só queria dar duas notas aqui para dois ortiguenses que estão aqui presentes. Um é o Leonel Morato, que está para aí alguns vestido de preto e que muito tem feito ultimamente pelo nosso Conselho, e este espaço também vai ser mais valorizado fruto muito do trabalho que ele tem desenvolvido, e portanto, estando aqui na freguesia dele, acho que é justo que lhe preste este reconhecimento. É este senhor que também está aqui a fazer-me confusão à vista, o Orlindo, que foi também aqui um grande defensor do Tejo, um grande guerreiro, e que fez muito pela Ortiga, pelo Rio, pela região e pelo país. Portanto, é justo que na freguesia deles faça esta menção a duas pessoas que, de uma forma desinteressada, têm lutado por aquilo que é de todos nós e pelo nosso Conselho. Bom, então eu quero dizer assim 3 coisas muito rápidas e depois apresentar como é que vai decorrer o evento. Em relação às palavras de agradecimento que me foram feitas, não tenho que agradecer, porque quando se faz o que se gosta é como quem diz, quem corre por gosto não cansa. Queria-vos dizer que o culpado disto que está a acontecer hoje é o João Filipe, porque houve um dia que nós estávamos a conversar e ele disse-me: oh Sara, você nem imagina como é fantástico a anta da Foz do Rio Frio numa noite de lua cheia. E aquilo ficou-me na cabeça. Ficou-me na cabeça, então vamos lá fazer qualquer coisa numa noite de lua cheia. E depois surgiu esta ideia de não só estar aqui, apreciar esta paisagem, esta lua fantástica, as estrelas, este local lindíssimo, este monumento megalítico, há vários no Conselho, é um dos mais preservados e é emblemático pela sua posição, pelas suas características. E agora apresentar-vos o professor Fernando Coimbra, que colabora com o Museu de Mação há mais de 15 anos, se calhar há mais de 15 anos, e que se interessa por muitas coisas: arte rupestre, arqueoacústica e arqueoastronomia. Portanto, ele vai nos dar uma aula de arqueoastronomia durante uns 30 minutos, qualquer coisa. Depois há uma segunda pessoa que eu vos quero apresentar, Kénia, que é a Kénia da Guiar Ribeiro, que é nossa aluna de mestrado e é fotojornalista. E eu devo dizer, eu conheço as fotos dela, são fantásticas. Portanto, quem estiver interessado em fazer fotografia noturna, depois da aula do professor Coimbra, a Kénia está ao vosso dispor para vos dar orientações, conselhos, responder a perguntas, o que vocês quiserem. E agora passo a palavra ao Fernando. Ora, então, muito boa noite a todos e bem-vindos à visita noturna à anta do Rio Frio, anta da Foz do Rio Frio, exatamente. Eu lhe pedi também como é o seu presidente, também está a fazer muita impressão à luz nos olhos, é que isto parece um interrogatório todo, se não se importa, parece um interrogatório nas siglas e deixe-se ver bem.
Portanto, como dizia, mais uma vez, boa noite e espero que gostem. Para já, a Lua graciou-nos com a sua presença, o que é bom. Hoje demorou mais um bocadinho que nos outros dias, mas quando chegámos aqui, ela começou a despontar no horizonte. Antes de passar à aula propriamente dita, eu acho que se justifica dizer 2 ou 3 palavras sobre o sítio onde nos encontramos. Até porque uns jovens, muito jovens, umas crianças, há bocado, eu não pude deixar de ouvir, quando chegavam aqui, dizem, isto é uma casa dos romanos. Portanto, é assim, a minha formação, a minha função de professor, não é? Obriga-me a que esclareça um pouco isso. Os mais velhos sabem com certeza o que é isto, é uma anta, conhecida também por dolmen, que é o termo mais científico. Servia para enterrar mortos, mas para enterrar coletivamente, portanto não é uma sepultura única, enterravam aqui sucessivamente ao longo dos tempos mortos, não é? E provavelmente até haveria rituais, não é? Ainda hoje em dia, quando as pessoas, as famílias enterram um ente querido, há sempre uma cerimónia, não é? E na pré-história, portanto, pensamos que também os homens e as mulheres que vinham até aqui, mesmo as crianças, não vinham só deixar os mortos, também fariam qualquer cerimónia, fosse ela qual fosse, não é? E por isso mesmo é que são importantes algumas palavras sobre este local, e o espólio aqui encontrado pode ser visto no Museu da Arte Pré-Histórica de Mação. Portanto, para quem não seja aqui da região, porque a Sara disse-me que havia pessoas até de longe que se inscreveram, para quem não conhece, eu sugiro que visitem o museu, que é muito interessante. Também para esclarecer uma ou duas coisas, a minha formação original é de Arqueologia. Comecei a me interessar por arte rupestre já há muitos anos, já foi mesmo há mais de 15 anos, foi há uns 20 e tal. Antes disso, ainda trabalhei no Museu Monográfico de Conímbriga, portanto, período romano. Depois fui picado pelo bichinho da arte rupestre, digamos assim, e desde aí tenho investigado bastante a arte rupestre, até ter sido convidado para dar aulas no mestrado de Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre do Instituto Poder Tomar, cujas aulas funcionam aqui no Museu de Mação. Bom, posto isto, vamos então entrar na parte da aula de arqueoastronomia que nos trouxe até aqui. Então, o que é que será isto da arqueoastronomia? Como o próprio nome indica, o prefixo arqueo significa antigo e astronomia, como sabem, é o estudo dos astros. Mas será que havia na pré-história estudo dos astros? No dia maior do ano, ou seja, no solstício de verão, os raios solares entravam diretamente e iam iluminar uma parte significativa do monumento. É claro que a arqueoastronomia durante algum tempo não foi bem aceito pelos arqueólogos, pela maioria dos arqueólogos. E isto porquê? Porque tinha, digamos, muita subjetividade. Havia, inclusive, pessoas que eram astrónomos ou astrofísicos e achavam interessante estudar manifestações de observações astronómicas no passado, que as houve, não é? Pode-se dizer, por exemplo, que os chineses foram dos primeiros povos a observar o céu, a observar cometas. Eles tinham uma certa obsessão por cometas e os registros mais antigos que se conhecem remontam ao 3º milénio antes de Cristo. É muito antigo, não é? E eles registavam estas observações de cometas em carapaças de tartaruga. Portanto, há alguns museus que têm esses artefactos. Há inclusivamente um atlas muito interessante em Ásia. Bom, a arqueoastronomia, como eu dizia, durante muito tempo não foi bem aceita, hoje já não é assim, infelizmente, porque há já uma série de trabalhos científicos de todo o mundo, investigadores de todo o mundo, que são já bastante rigorosos, mas como eu dizia há pouco, ao princípio havia alguns investigadores que começaram-se a ocupar de coisas ligadas aos astros, digamos assim, mas sem rigor, porque, portanto, faltava essa parte de arqueologia. Não se pode estudar arqueoastronomia independentemente da arqueologia, obviamente, não é? Porque se estamos a lidar com sociedades antigas, temos que conhecer bem, quer as cronologias, quer os modos de vida, quer as crenças também, para podermos perceber algumas coisas. Falando de crenças, podemos dizer que este monumento em que estamos, esta anta ou este dolmen, tem uma câmara onde eram enterrados os mortos e depois tem o corredor. Portanto, a câmara é esta parte maior, mais larga, e depois tudo isto era tapado com grandes lajes, inclusivamente o corredor, e a entrada que fica aí na ponta está voltada para nascente. E há muitos dolmens da Península Ibérica e também de outros locais, porque há dolmens em França, nas Ilhas Britânicas, na Dinamarca, por aí fora. Muitos dolmens estão orientados para nascente. Isto tem a ver com crenças, pensa-se tem a ver com crenças antigas, e isto baseado no seguinte, porque os mortos eram acompanhados de ofrendas.
Por exemplo, há muitos casos em que há placas de xisto, como podem ver também no Museu de Mação e noutros museus, que acompanhavam cada morto, uma espécie de um amuleto para a viagem para outro mundo. Como, por exemplo, os romanos, muito mais tarde, colocavam nas sepulturas uma moeda que era para a alma do defunto pagar ao barqueiro Caronte que os havia de transportar, não é? Para o outro lado, senão, se não pagasse, o barqueiro não o transportava. Portanto, todas estas crenças muito interessantes remontam até a tempos muito antigos. E como dizia também, não é este o caso, que esta anta não tem pinturas rupestres, não tem arte rupestre, chamada arte megalítica, mas há muitos exemplos em que se vêem cenas de caça, onde se compararmos essas cenas de caça com ofrendas que se faziam, como por exemplo pontas de seta, estas populações pensavam que eles iriam viver outra vez e daí precisavam quer de pontas de seta para caçar, precisavam de recipientes para pôr em comida e em alguns casos encontrou-se mesmo vestígios de vegetais que eram deixados, portanto, de sementes, de vários alimentos que eram deixados como ofrenda para esses mortos. Já os egípcios antigos, portanto, uma cultura mais recente que a cultura que estamos a falar aqui, também, como sabem, em muitos programas que passam na televisão, tinham uma crença profunda na vida além-túmulo e deixavam também ofrendas a todos os seus mortos. Os primeiros estudos da arqueoastronomia incidiram muito precisamente sobre os dolmens ou antas, sobre os menires. São duas palavras, dolmen e menir são duas palavras de origem bretã. Portanto, o menir, portanto, quer dizer pedra longa e o dolmen quer dizer mesa de pedra. Portanto, isso perdurou no tempo, não é? É bastante interessante. E durante várias décadas, os primeiros estudos da arqueoastronomia dedicavam-se precisamente a ver alinhamentos destes monumentos, estas antas ou de menires, com o Sol ou com a Lua. Mas temos de ter aqui em atenção uma coisa muito importante. Esses alinhamentos podem ser intencionais ou podem ser por acaso, não é? Por exemplo, aquela placa que vimos ali na entrada zeranta da Foz do Rio Frio pode estar alinhada com a Lua, mas isso de certeza que não é intencional, a placa foi metida ali para indicar aquilo. Portanto, temos de ter muita atenção. Outro exemplo que eu costumo dar quando, em algumas, digamos, palestras tenho feito sobre a arqueoastronomia, todos conhecem com o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que é um edifício muito bonito, não é? E que parece, digamos assim, um monumento antigo, feito com aquela pedra calcária. Agora, façamos um pequeno exercício de imaginação. Imaginemos que daqui a 2 ou 3 mil anos o monumento se encontra em ruínas e que se perdeu toda a informação escrita em relação ao edifício. E que se chegar lá uma pessoa que se preocupe só com um arqueoastrónomo, que se preocupe só com alinhamentos, que não se preocupe com as informações sobre a sociedade que utilizou, vê que está virada nascente, não é? Então pode pensar, se o Sol, ao nascer, se incidir sobre algum ponto significativo do monumento, pode pensar que é um templo solar, e nada mais errado, não é? Portanto, isto mostra que é preciso que, para se trabalhar em arqueoastronomia, é preciso um arqueólogo para compreender as partes da arqueologia, as partes ligadas às sociedades antigas, aos seus contextos, à sua cronologia, às suas crenças, mas é preciso também uma pessoa ligada à astronomia, um astrónomo, para perceber realmente que tipos de alinhamentos é que existem, para poder fazer certas medições, mas de qualquer maneira isso não deixa de ser um pouco subjetivo, como diria o professor Cândido Marciano da Silva, que é um astrofísico português, que começou a estudar, é um dos pioneiros, digamos, da arqueoastronomia científica. Antes dele, obviamente, houve outras pessoas, como eu referi, o inglês William Stuckley, que começou no século XVIII, e mesmo no século XIX há outros estudos, mas o professor Cândido Marciano da Silva, que trabalha em colaboração com o arqueólogo, o professor Manuel Calado, tem tido resultados muito bons por causa dessa associação astrónomo-arqueólogo, que é fundamental para se perceber a arqueoastronomia. Falando ainda dos inícios desta disciplina, uma das coisas importantes e que tem já uma base científica é precisamente a Lua, que nós vemos ali. Porquê? Reparem, quando o homem era, portanto, quando o ser humano era nómada, quando andava atrás das manadas para ter caça e se alimentar, não tinha casa fixa. Portanto, não se podia perceber certos movimentos cíclicos do Sol ou da Lua. Agora, quando o homem se torna sedentário, passa a ter uma casa e começa a reparar que, por exemplo, agora a Lua está cheia, há um círculo de luz no céu, mas depois começa a diminuir.
até desaparecer completamente. E passado algum tempo, volta a aparecer-se uma forma de um risquinho muito estreitinho e começa a crescer, até ficar outra vez um círculo no céu. Quer dizer, isto ao fim de algumas observações, o homem começa-se a perceber do ciclo da Lua, que são 29 dias. E aí nascem os calendários, não é? Que são extremamente importantes para a agricultura. Porque quem, digamos, ainda hoje em dia, sabe-se que há datas precisas para semear. Porque se a sementeira for feita fora de tempo, perde-se a colheita, não é? E na pré-história recente, no Neolítico, imaginemos, e vou traduzir isto para números mais gerais, por exemplo, há cerca de mais ou menos 5.000, 4.000 a.C., as pessoas dependiam muito da comida, porque se não tivessem comida morriam. E havia, para além de haver uma grande mortalidade, as pessoas não se podiam dar ao luxo de passar fome e de morrerem, não é? Portanto, era preciso existir os calendários para poderem semear e colher nas alturas precisas. Agora, reparem que o ciclo da Lua é muito mais fácil de perceber do que o ciclo do Sol. Porque o ciclo do Sol são 365 dias. O homem também se apercebeu, do ciclo, a certa altura, do ciclo solar, e até divinizou o Sol. Porque a partir mais ou menos de 3.000 a.C., por toda a Europa, e digamos mesmo em muitas zonas da Ásia, muitas representações na arte rupestre e também em cerâmicas de cultos ligados ao Sol. Mas temos de ter atenção a uma coisa. Na arqueologia não é tudo muito linear, não é tudo geral, e temos de ter cuidado com as generalizações. Porque diz-nos Heródoto, o grego Heródoto, que é o pai da história, que havia uma tribo na Líbia, no norte da África. Portanto, a Líbia é um clima muito quente, muito seco. Essa tribo, chamada Atarantes, eles maldiziam o sol e bendiziam a chuva. Porquê? Porque o sol queimava-lhes as colheitas. Era um calor enorme. Agora, se pensarmos em terras úmidas e frias, por exemplo, como o norte da Península Ibérica, França, Alemanha, eles aí obviamente queriam quentinho. Ainda hoje os ingleses, que têm um clima péssimo, horrível de chuva, correm todos para o Algarve, não é? Para terem sol, não é? Portanto, isso é óbvio. Portanto, o sol aparece divinizado, porquê? Porque dá calor, portanto é um astro visível, não é? E porque há uma série de divindades mais abstratas na pré-história que depois desaparecem, perdem influência, e o sol começa a ter uma grande importância, porque está lá todos os dias, a não ser que haja nuvens, porque é visível, porque se vê, porque se sente o seu calor, etc. Portanto, como estão a ver, a arqueoastronomia começou por se ocupar destes astros, essencialmente, do Sol e da Lua, mas temos de ter em atenção que, como disse, mais uma vez é importante focar esse exemplo dessa tribo da Líbia, que maldizia o Sol porque lhes queimava as colheitas e bem dizia ao contrário a chuva. Os próprios nativos americanos da América do Norte faziam as danças da chuva para poder regar os seus campos e terem as suas colheitas para crescerem, senão também morreriam de fome. Ora bem, posto isto, para além do Sol e da Lua, na pré-história também se prestou muita atenção a fenómenos chamados de fenómenos transitórios, que tinham um impacto maior nas mentes, que são os cometas, os meteoros e também os eclipses. E é nesta área que a arqueoastronomia tem tido um desenvolvimento maior em termos científicos e metodológicos, porque se ainda há algumas pessoas, algumas correntes arqueológicas que ainda desconfiam, podemos chamar assim, desconfiam um pouquinho de certos alinhamentos, porque, como se sabe, os alinhamentos podem ser intencionais ou não, mas, por exemplo, há um alinhamento muito significativo, por exemplo, pode haver um alinhamento muito significativo num dolmen, mas sempre por acaso. Mas se esse alinhamento, se for para a Lua e tiver também luas, crescentes lunares inscritos nas pedras do dolmen, aí já há um fator adjuvante, que é um termo criado pelo professor Marciano da Silva, que ajuda a perceber melhor. Portanto, se ele está alinhado com a Lua e se há uma representação da Lua, aí já diz mais qualquer coisa, não é? E se isso acontece não só no monumento, mas se acontece em 2, 3, 4, 5, 10, 20, aí já temos um padrão de repetição. Ou seja, já não será por acaso, não é? Portanto, aí vendo mais exemplos, já temos dados mais seguros. Mas, como dizia há pouco, relativamente à arqueoastronomia, os astros mais estudados com mais rigor são precisamente os cometas,
os meteoros e os eclipses. E aparecem às vezes representados na arte rupestre. Cá em Portugal não há, nem na Península Ibérica, mas há na África do Sul, no Brasil, na Ásia, há também vários exemplos de cometas representados em arte rupestre. Alguns foram estudados inclusivamente por astrónomos, que dizem mesmo que quando é que o cometa passou, porque isto sabe-se, como é que se consegue saber isto? Porque, por exemplo, a NASA, portanto, a Agência Espacial Norte-Americana, tem um site muito interessante em que faculta livremente e gratuitamente mapas antigos relativamente, por exemplo, a eclipses. Sabe-se, consegue-se ter, eu já os consultei, consegue saber que eclipses passaram até 4000 a.C. E sobre cometas consegue-se perceber também através de softwares diversos que se pode perceber como é que era o céu do passado. Portanto, isso é toda uma investigação muito interessante feita por astrónomos mesmo e que vão buscar também dados aos arqueólogos. Por exemplo, um astrónomo que talvez devem conhecer é o Carl Sagan, que morreu, fez 20 anos agora, acho que há 1 ou 2 anos, faz 20 anos que ele morreu, e que era responsável por uma série muito interessante, Cosmos, que agora está a passar outra vez na televisão, ou passou há cerca de 1 ano. E esse astrónomo, Carl Sagan, tem um livro chamado Cometa, que está traduzido para português, acho eu, que escreveu com a esposa, a Andrian, e que vai buscar exemplos de representações de cometas em civilizações antigas, o que é realmente muito interessante. E foi aí, portanto, por acaso foi aí que eu colhi a informação que há um atlas chinês de cometas em seda, que eu já referi há bocado, descoberto na povoação de Mawangdui, na China, e que retrata alguns dos cometas que passaram, que foram observados na China nesse período. Em relação aos cometas, a investigação pode ser feita de maneira interdisciplinar, porque há informações em dados arqueológicos, há informações em dados geológicos, depois já dou exemplos, há informações também de literatura, própria literatura quer do período clássico, de gregos e romanos, e há também informações da mitologia. Há um caso muito interessante, por exemplo, os gregos antigos, que eram, como sabem, geniais, portanto, tinham filósofos e outros sábios. Ainda hoje, portanto, os médicos seguem, por exemplo, isto passando para outra disciplina, seguem o juramento de Hipócrates, portanto, que era um médico grego, mas os gregos, eles próprios observaram alguns fenómenos astronómicos. E há um mito muito antigo na Grécia, que é o mito de Phaéton, que eu vou contar porque é bastante interessante. Portanto, Phaéton era filho do Deus Sol e de uma senhora terrestre. E então, o Deus Sol tinha um carro de 4 cavalos brancos, fogosos, que voavam e que conduziam o Sol, portanto, desde que ele nascia até que se punha. Então, o rapaz, o filho, Phaéton, estava sempre a chatear o pai, deixa-me dar uma volta, é como se o pai tivesse um Ferrari, não é? E o filho adolescente quisesse dar uma volta no carro, não é? Quantos filhos, não é? Não quereriam dar uma volta quando o pai tem um grande carro, querem dar uma volta para impressionar, obviamente, os amigos e as miúdas. Mas o rapaz queria dar uma volta, mas o pai, o Deus Sol, disse não, porque os cavalos são muito poderosos e tu não vais conseguir domá-los. Mas o rapaz tanto o aborreceu, que ele lá emprestou o carro do Sol. Então o que é que acontece? O rapaz, digamos, não teve unhas para conduzir o carro do Sol. Então passou demasiado perto pela terra e ia queimando tudo por onde passava. Então o Deus dos deuses, Zeus, viu aquilo, aborreceu-se, pega num raio, atira ao Phaéton. E ele despenhou-se e caiu no rio Eridanos. Portanto, isto pode ser um mito, digamos, uma história romanceada, não é? E recheada de aspectos do maravilhoso, porque o homem sempre, ao longo do tempo, sempre se interessou muito pelo maravilhoso. Alguns astrónomos pensam que isto será a queda de um meteoro que caiu no rio Eridanos. Há pouco falei da geologia. O que é que a geologia pode oferecer para o estudo da arqueoastronomia? Há, por exemplo, muitas crateras de meteoros que caíram em várias partes do mundo e, curiosamente, a maior parte de quedas de meteoros verificam-se nos oceanos, e não é de estranhar, porque há muito mais água neste planeta do que terra. Mas há um caso muito, muito interessante que aconteceu na Estónia, por volta de 5.000 a.C., numa ilha, em que cai um meteoro e cria uma cratera, e mais tarde, com as águas da chuva, criou-se um lago.
pode-se pensar assim, ninguém observou, quer dizer, toda a gente morreu, com certeza, não é? Qualquer, mas não. Por exemplo, em 1908, na Sibéria, caiu também um meteoro com uma grande potência, uma grande explosão, e houve testemunhos oculares a grande distância, obviamente, desse acontecimento. Mas, voltando outra vez ao exemplo que eu estava a dar, na Estónia, numa zona chamada Kali, criou-se precisamente essa cratera que, com a água da chuva, criou um lago artificial. E as populações tiravam ofrendas, consideraram o local sagrado. Ou seja, imagina a pré-história, ver um corpo celeste explodir ao entrar na atmosfera. Cai na Terra e cria ali uma cratera enorme. Isto, para um povo pré-histórico, é uma manifestação divina, não é? Eles não percebiam nada da astronomia. Nós falamos de arqueoastronomia, mas temos de ter a consciência que na pré-história da astronomia não sabia nada. Observava-se os astros, observava-se a Lua, o Sol, obviamente os cometas que eles passavam. E na pré-história há muitos astrónomos que são da opinião que o céu no passado foi muito mais ativo. Por exemplo, há bocado mesmo no carro falava-se que geralmente em agosto costuma haver uma chuva de meteoros, que são os chamados o chuveiro de Leónidas. E são restos de um cometa que se despedaçou, que se fragmentou há alguns milhares de anos e que andam a orbitar, não é, pelo céu, e que periodicamente acontece essa chuva de meteoros. Mas, como dizia, há certos astrónomos, até premiados, como o Bill Napier, que é irlandês, ele diz que o céu na pré-história deve ter sido muito mais ativo do que no presente. Por exemplo, há inclusivamente um catálogo de cometas, desde o segundo milénio antes de Cristo até praticamente ao século XX, onde se pode ver que, por exemplo, em Roma, da cidade de Roma, no período romano, período do Império, que num espaço curto apareceram 5 cometas. Em poucos anos passaram 5 cometas, o que é incrível, não é? E há também, já que falei disto, em Roma, depois de ter da morte de César, o imperador, o seu filho adotivo, Otávio, que toma o nome de Augusto, que é o primeiro imperador romano, verdadeiramente. Às vezes, em certos programas de televisão, incrivelmente, em certos concursos, às vezes aparecem perguntas: diga qual foi o primeiro imperador romano? Resposta: Júlio César. Está errado. E a televisão tem culpa nisso. Já me apercebi disso uma vez, já foi há muitos anos, mas aconteceu. Portanto, o primeiro imperador romano é Augusto, que era filho adotivo de César, e organizou, após a morte de César, porque César foi apenas um general romano e teve, obviamente, cargos políticos, mas o primeiro imperador foi Augusto, que organizou então uns jogos em Roma em honra de César. E durante os jogos passa um cometa. E as pessoas ficaram, muito impressionadas com aquilo e consideraram que aquela cometa era o sinal que a alma de César tinha chegado ao paraíso dos romanos e tinha sido recebido pelas divindades. E fizeram mais, cunharam moedas, há vários denários, há fotografias disso, moedas com a representação do cometa em forma de estrela e com uma cauda, e fizeram mais ainda, fizeram um templo em Roma, que hoje já não existe, desapareceu, mas sabemos isto através de Séneca, que foi um escritor romano, em que descreve, ele diz que o único sítio do mundo onde há um templo dedicado a um cometa é aqui em Roma. Isso é impressionante, como os povos antigos veneravam, os astros, como prestavam atenção aos acontecimentos celestes. E em termos de crenças também podemos dizer que os romanos, e isso é visível nas lápides funerárias, há muitas lápides funerárias, principalmente aqui do norte de Portugal, que têm crescentes lunares. Porque os romanos pensavam, e sabemos através de literatura, quando morriam, iam para a Lua ou para as estrelas. Portanto, tinham essa crença, sobrevivência da alma, e, mais uma vez, a arqueoastronomia também se ocupa dessas crenças, não é, dos povos antigos. Em relação à Lua, há uma coisa muito interessante, que é o seguinte: depois do dia 21 de março, que é o equinócio, é o equinócio primavera, a primeira lua cheia é ainda usada para a marcação da Páscoa. Portanto, e os povos antigos na pré-história já se apercebiam dessa lua cheia de primavera, essa primeira lua cheia, que geralmente é bastante visível,
Há um monumento megalítico no Alentejo, que é um circo, é em forma de ferradura, são vários meninos em forma de ferradura, e a primeira lua cheia de primavera está precisamente alinhada com o menir maior que está no meio da ferradura. Agora, se isso é intencional ou não, não sabemos. Mas à volta deste círculo de menires, há uma série de outros círculos de menires com crescentes lunares, com gravuras, portanto, que foi gravado por picotagem, já desde a pré-história se apercebiam disso. Uma coisa que me está agora a lembrar ao ver esta lua é uma fotografia tirada por um colega sobre o monte onde está o Castelo Monte Moro Novo, no Alentejo, que é um monte bastante grande, e uma lua enorme, uma super-lua, que está precisamente sobre esse monte, e há um menir que está alinhado também exatamente com o meio do monte, exatamente. Isso aí provavelmente, portanto, mais uma vez, não podemos ter a certeza absoluta se é intencional ou se é por acaso, mas o que tem que se procurar quando se faz investigação em relação a alinhamentos é ter cuidado em procurar mais exemplos e padrões de repetição. Eu depois, mais tarde, para isto não se tornar monótono, se alguém quiser colocar questões ou comentários, estejam à vontade. Portanto, isto como está um bocado escuro, não se vê bem as caras das pessoas, mas ponham o braço no ar, que o movimento vê-se, não é? E a lua agora já está a iluminar melhor o espaço. Estejam à vontade para colocar questões, porque isso depois é enriquecedor. Gostava de uma pessoa aqui sempre a falar sem recurso a imagens, muitas vezes torna-se monótono, porque eu nas minhas aulas uso sempre muitas imagens, porque, como costuma dizer, mais vale uma imagem 1000 palavras. Mas voltando um pouco ainda ao que estávamos a falar, falámos já do Sol, da Lua, os cometas têm questões muito interessantes. Cá em Portugal há um exemplo, não em arte rupestre, mas há em cerâmica, foi estudado também por uns colegas, cerâmica do terceiro milénio antes de Cristo, e há muitas crenças em relação a cometas. Por exemplo, mesmo já quase no final do século XIX, havia pessoas, eu lembro da minha avó dizer, que passou um cometa, isto que ela ouviu falar, da avó dela, que passou um cometa aqui em Portugal e que as pessoas julgavam que era o fim do mundo. Não é? Há essas crenças e, passando para outro exemplo, os eclipses ainda são mais aterradores, porque reparem, e isto vem num jornal, eu vi um recorde, já é um jornal de 1900 e pouco, houve um eclipse total que foi visto em Portugal, principalmente na zona de Leiria, Marinha Grande, por ali. E então, as pessoas das aldeias pensavam que era o fim do mundo. Então, estava sol, de repente começa a escurecer e fica tudo escuro e aparecem estrelas, e as galinhas vão-se deitar, as pessoas pensam, isto é o fim do mundo. Não é? E quer dizer, estamos a ver, estamos no século XX já. Agora imaginem, na pré-história, as pessoas a perceberem-se, a visualizarem estes fenómenos, quer de cometas, quer de eclipses, isto devia impressionar de maneira muito forte as mentes das pessoas. E daí que eles representavam nas artes, fosse na arte rupestre, fosse na cerâmica, fosse em outras coisas, representavam estes acontecimentos celestes que viam, não é? Eu não sei há quanto tempo estou a falar, também não me quero tornar aborrecido. Ou seja, eu pedia-te que controlasse o tempo. Está bem? Estás aí em baixo? Não tens relógio? Está bem. Isto, quando as pessoas estiverem fartas, digo que já chega. Ou comecem a fazer perguntas. Mas, vamos lá ver, se eu não quero perder o fio à meada, estava a falar precisamente dos eclipses que aparecem em várias artes. E, portanto, as pessoas no passado ficavam muito impressionadas com esses acontecimentos e daí aparecerem, como eu estava a dizer, nas artes, na arte rupestre, cerâmicas e outros casos. E até o facto, isto para dar mais um exemplo, para reforçar, o próprio caso do cometa que aparece em Roma e que as pessoas resolveram fazer um templo em honra dele. Há outro caso muito interessante que é referido, isto aparece na literatura, como estão a ver, esta parte de estudo de cometas ou de eclipses recebe uma grande riqueza interdisciplinar de várias disciplinas, de arqueologia, de geologia, como já dei exemplo, também da literatura, porque agora o exemplo que eu vou dizer é baseado em literatura. É um escritor grego clássico que refere que no século V a.C. havia uma batalha no Médio Oriente entre persas e outro povo que agora não me recordo. Mas eu escrevi isto num artigo meu, já faz uns anos, alguém que tenha interesse pode ver. Então, no meio da batalha, dá-se um eclipse total. Portanto, começa o céu a escurecer e fica a noite.
E os dois exércitos ficaram apavorados, pousaram as armas, julgaram que os deuses deviam estar zangados por eles estarem a combater, por estarem a guerrear, pousaram as armas, fizeram a paz imediatamente. Portanto, isto é muito interessante, todos estes aspectos da literatura e de outras fontes. Por exemplo, saltando agora da Grécia Clássica para os índios norte-americanos, é curioso que ao longo da história vários povos atribuíram diferentes significados aos cometas. Para umas pessoas eles são um bom presságio, que são, digamos, indicadores de boa sorte, mas para outros são indicadores de mau presságio, de azares, de doenças, etc. Por exemplo, para os índios pés negros, se eles vissem um cometa ou um meteoro, pensavam logo que algo de errado, algo mau ia acontecer, que ia morrer um chefe, ou que no próximo inverno vinham doenças para a tribo, enquanto para outros povos, como os índios Chumash, que são da Califórnia, eles atribuíam a passagem de um cometa, era um xamã, um feiticeiro, que estava a viajar para outro mundo. Portanto, há todas estas crenças diferentes. Por exemplo, saltando agora para outra região do planeta, saltando da América do Norte, na Turquia, ainda no século XIX há relatos, há textos, e quem fala disto é o grande etnólogo e arqueólogo José Leite Vasconcelos. Ele refere que na Turquia, quando acontece um eclipse, seja ele total ou parcial, vêm para a rua com tachos e panelas a baterem para afugentar, porque eles pensam que o eclipse é causado por um lobo gigante que quer comer o sol. Portanto, é para o afugentar, e dão tiros, inclusive, disparam para o ar. Isto é século XX, imaginem, não é? Agora, mais ou menos, se pensarmos, se remontarmos à pré-história, quando não havia conhecimentos nenhuns de astronomia, quando apenas havia uma observação empírica dos astros, qualquer acontecimento mais fora do normal era os deuses, era feito dos deuses. Portanto, e daí aparecem montes de mitos e de religiões arcaicas com base, muitas vezes, em observações celestes, porque na pré-história, digamos, a astronomia, entre aspas, e a religião, entre aspas, são muito próximas, não é? Aparecem uma série de coisas desse jeito. Os arqueoastrónomos, obviamente é importante trabalhar-se em colaboração, arqueólogos e astrónomos, pelo menos, e há até sociedades criadas à volta da arqueoastronomia. Há, por exemplo, uma que é a Sociedade Europeia para a Astronomia na Cultura, que tem feito um congresso todos os anos, para todos ouvirem. Eu consigo falar alto. Uma vez que, como referiu, e se percebi bem, esta disciplina baseia-se na identificação de padrões para não cair nesse risco da pseudociência, certo? Nós, se calhar nos meios de comunicação, estamos habituados a ver mais artigos sobre, por exemplo, medicina, novas descobertas no âmbito da medicina ou outros campos científicos. Neste campo em concreto, que se calhar é desconhecido para a maioria das pessoas, para mim é certamente que sou completamente ignorante. Algumas descobertas recentes que tenham sido feitas e que nos possa referir? Sim. Obrigado pela pergunta, é muito interessante e útil. Ora bem, como dizia, realmente isto da arqueoastronomia não se fala muito na televisão, e mesmo descobertas de medicina é pena às vezes não as referirem mais. Portanto, a minha investigação da arqueoastronomia é apenas um dos interesses que eu tenho. Portanto, eu estudo principalmente arte rupestre, interessei-me nos últimos 5 anos pela arqueoacústica, que é a arqueologia do som, é uma coisa também fascinante, e tenho focado as baterias especialmente nisso, e tenho desligado ultimamente um pouco da arqueoastronomia. Portanto, descobertas assim, digamos, muito importantes, já tem alguns anos, porque também não é sempre que não é todos os anos que aparecem. Uma das descobertas mais importantes é o disco de Nebra. Foi achado, é um disco que tem, portanto, um disco em bronze, que tem um crescente lunar a folha de ouro e tem outros motivos, e que, digamos, é um pouco controverso, nem toda a gente está muito bem de acordo com aquilo, mas que argumentam que é um mapa estelar. Algumas descobertas importantes têm-se verificado no seio da arte rupestre, alguns investigadores que têm
estudado certas rochas com representações astronómicas. Há um artigo que já tem alguns anos em que há uma rocha da Dinamarca, Dalby é o nome do sítio, onde tem apenas covinhas. As covinhas é também um motivo rupestre, portanto também bastante, digamos, com muitas interpretações, mas verificou-se que a disposição das covinhas era precisamente igual a algumas constelações que se viam naquela parte do céu. Portanto, há muitos artigos dispersos, não é? Na arqueoastronomia, infelizmente, não há, digamos, uma união ou uma troca de informações tão grande como se verifica na arte rupestre. A arte rupestre, que curiosamente também nos anos 60 era observada com uma certa olhada, com uma certa desconfiança, isto nos anos 60, porque algumas interpretações eram subjetivas e eram, não é? Mas depois a arte rupestre criou um estatuto muito importante. Principalmente graças a um investigador que é o professor Emanuele Lanati, italiano, que em 2013 organizou, já lá vão 6 anos, os 50 anos do Valcamonica Symposium, um congresso bienal, portanto faz 2 em 2 anos, que não só em Itália, houve algumas edições que foram noutros países, mas ele deu um grande impulso à arte rupestre. A arte rupestre hoje é considerada, digamos, científica, não é? Mas o que se verifica na arte rupestre é que há uma maior coesão entre certos investigadores, embora haja também, às vezes, controvérsias e disputas. Na arqueoastronomia as pessoas parecem, digamos, haver certas sociedades, ou como disse, há aquela Sociedade Europeia de Astronomia na Cultura, há outra que é americana, que é o International Society of Archaeology, of Astronomy, Archaeastronomy Culture, que são um pouco, digamos, oponentes, não é? E há assim uma certa falta de, digamos, de colaboração muitas vezes. Quanto a descobertas assim recentes, não pensei nisso, e foi por isso que eu hoje fui à procura, mas não encontrei na internet, não encontrei nada assim de significativo. Há um investigador português que, portanto, não vou dizer o nome, mas que trabalhou em Inglaterra, que fez uma tese de doutoramento na Universidade de Inglaterra, mas que, obviamente, nem eu nem outros colegas concordamos com tudo que lá está, não é? Tem coisas válidas, mas não se podem afirmar certas coisas, por isso é que é preciso ter cuidado nestas ciências. Portanto, a arqueoastronomia, que tem sempre uma dose de subjetividade, é importante encontrar uma metodologia, porque a metodologia da arqueoastronomia ainda tem algumas lacunas, não é? Não são todos os que... eu, por exemplo, não me dedico-se a tempo inteiro à arqueoastronomia. Isso para compreenderem o que é que eu estou a fazer aqui, portanto, foi a colega Sara Cura, como sabe que eu, de vez em quando, apresento umas coisas, como já apresentei ali no museu, e num congresso foi feito há 2 ou 3 anos, já me lembro, o tempo passa a correr, apresentei um trabalho de arqueoastronomia. Bem, isto não é assim tão, agora lembrei-me neste momento, não é assim tão recente, porque já estamos em 2019, mas em 2014 há na National Geographic um artigo muito bom, escrito por portugueses, alguns investigadores da Universidade de Coimbra, astrónomos, que trabalham em colaboração com outras pessoas, em que estudaram umas pinturas rupestres que há em Trás-os-Montes, que é um abrigo da Paula Pinta, onde eles argumentam que é uma passagem de um cometa. Isso foi estudado com softwares e conseguiram realmente provar que na pré-história, no 3º milénio, passou um cometa que foi observado ali, porque há cometas, portanto, os cometas não são como os meteoros duram segundos, passam e desaparecem, não é? São as chamadas estrelas cadentes. Há registros também na literatura clássica que há cometas que foram observados durante 4 e 5 meses. É fantástico. E aí, obviamente, os povos que fizeram essas pinturas rupestres tiveram, obviamente, se o cometa demorou alguns dias, tiveram muito tempo para o pintar, não é? E é engraçado que essas pinturas, eu uma vez num congresso no estrangeiro, quando apresentei, eu estava a falar de arte rupestre, na altura nem sequer me ocupava ainda da arqueoastronomia, e mostrei aquilo num congresso, e depois era um congresso interdisciplinar, vem um astrónomo armênio ter comigo, olha lá, isso que você mostrou deve ser um meteoro, ou um cometa. Eu, olha, nunca tinha reparado, obrigado. É assim que o conhecimento se vai construindo da troca de informações, por isso é que a sua pergunta foi muito pertinente, e agradeço. Obrigada. Portanto, mais pessoas, se quiserem falar. Desconhecia que de facto havia uma ciência autónoma que se ocupava da questão dos alinhamentos e da astronomia.
um bocadinho do cruzamento das duas coisas, relativamente ao sítio onde estamos e a esta anta em particular. Há alguma coisa que nos possa dizer em termos do alinhamento com que foi feito? Vê-se que está num ponto notável, na direção do rio, também de onde nasce a lua. Não sei se nos pode dizer aqui mais alguma coisa sobre isso. E se as antas, não sei se há alguma ligação também relativamente à posição das restantes antas do Conselho, se coincidem, se cada uma terá a sua orientação. Só um aspecto. Obrigada. A orientação da anta, ela está virada a nascente e isso pode ter a ver com desta conversa, pode haver ter com crenças de renascimento, etc. E daí as ofrendas que faziam. Portanto, eu não escavei aqui, obviamente, foi escavado há muitos anos, portanto, por arqueólogos aqui de Mação, creio que pela doutora Maria Amélia Horta Pereira. Podem ver o espólio que está no museu. E, portanto, a parte do megalitismo não é concretamente a minha área é mais a arte rupestre, pós-paleolítica e, portanto, em relação às outras antas do conceito, talvez a Sara possa dizer, como ela é arqueóloga do museu, talvez possa dar alguma chega. Posso dizer algumas coisas. Eu posso dizer que, em termos de possibilidades de estudo, de relação, de alinhamentos, quer seja com o Sol, quer seja com a Lua ou com as próprias estrelas, o monumento onde nos encontramos é o que tem melhores condições para isso. Porque nós temos mais monumentos megalíticos no concelho, em Cardigos, mas estão muito destruídos. Só se conserva, foram escavados há relativamente pouco tempo, a anta dos Pendentes e a anta da Lajinha. A anta da Lajinha só tem uma parte da câmara central e praticamente não tem corredor, e é muito complicado. Portanto, no futuro, pensar em fazer algum estudo da arqueoastronomia associado ao megalitismo, como já foi feito em Portugal, eu sei qual é o estudo que o Fernando a que se referiu, acho que ele se chama Fábio Silva. É isso. Eu vi uma conferência dele e achei aquilo interessante, mas eu não percebo muito da arqueoastronomia. Mas fiquei interessada nessa questão do megalitismo e os astros. E gostava que um dia isso fosse feito aqui, na anta da Foz do Rio Frio, porque me parece que há condições para isso. Nas outras, nós ainda nem sequer percebemos muito bem o tipo de implantação que elas têm, porque elas estão localizadas. Por exemplo, esta anta tem uma localização fantástica. Está orientada à nascente, nós estamos aqui na câmara, não é? E vemos o vale, e vemos o rio, e esta lua a brilhar no Tejo, isto é uma coisa fabulosa, não é? E portanto é fabuloso para nós agora, éramos os mesmos seres humanos, seria fabuloso também para eles. Não é por acaso que esta anta tem esta localização, mas de facto, a desenvolver qualquer coisa da arqueoastronomia, teria que ser aqui na anta da Foz do Rio Frio. Obrigado, Sara. Só uma coisa que me lembrei agora também, já não é no concelho, mas aqui próximo, é a anta do Penedo Gordo, pertence a Belver. Essa está orientada também para nascente e também está mais ou menos bem conservada. Portanto, aqui em Portugal, em relação à área do país que temos mais possibilidades de estudo, é o Alentejo, obviamente, e já foi efetuado estudo, há muito tempo por várias equipas, porque alguns monumentos estão bastante bem conservados. Há também na Beira Alta outros monumentos, a anta da Cunha Baixa, que é também com esta tipologia, com câmara e corredor, mas só que os textos são muito mais altos, ainda tem as lajes de cobertura, inclusive do corredor, quase todo completo. E nessa aí até dá para fazer estudos de acústica, porque os povos, como eu falei, por exemplo, em alguns sítios, nomeadamente no Reino Unido, descobriram-se realmente frequências muito interessantes e reverberações, portanto a reverberação é a amplificação do som,
que permite, digamos, perceber que eles podem ter atingido, digamos, inclusivamente alguns estados ampliados de consciência. Já há muitos investidores, quer neurocientistas, quer arqueólogos, a pensarem, a falarem dessas coisas. Eu dou-vos um exemplo. Eu tive a sorte de estar em Malta, num hipogeu, que é um conjunto de labirintos subterrâneos, e se eu fizer lá assim, aqui acabou, apareceu, estamos ao livre. Se eu fizer assim, lá dentro, fica ampliado durante 7,8 segundos. Isto é impressionante, é só estando lá dentro para se compreender. E, portanto, a arqueoacústica é outro, já vos estou a entusiasmar, porque quem gostou de vir aqui para esta conversa da arqueoastronomia, a arqueoacústica também faz parte do nosso passado e faz parte de hoje em dia de nós. Todos gostamos de música, com certeza, todos falamos, e nós todos vimos equipados com um instrumento musical, que a nossa própria voz já é um instrumento musical. Portanto, o comportamento musical primitivo, uma das coisas mais antigas é a voz, que de dentro de uma gruta é ampliada, e bater, por exemplo, no corpo, não é? Nas pernas, também faz som. Imaginem dentro de uma gruta a amplificação que isto pode ter. Isto pode ser tema para uma próxima conversa daqui a uns meses, num sítio qualquer a pensar, não é? Não está assim muito frio, como já teve noutras noites. Temos a lua a iluminar-nos cada vez melhor, a ver-se no Tejo. E como dizia a Sara, não foi por acaso que se pôs esta anta, porque isto também, a visibilidade que há para outros sítios, e até por falar em arqueoacústica, um estudo interessante que se podia fazer aqui é ver até onde é, por exemplo, um tambor pré-histórico tocado aqui, porque há réplicas de tambores pré-históricos, ou a própria voz, ver até onde é que chega. Isso é fácil de fazer hoje em dia, por exemplo, à telemóvel, a gente, olha, vou começar a fazer barulho, vê lá se ouves. A pessoa toca, depois tu ouviste ou não ouviste, então a pessoa pode medir a distância até que se ouviam, porque na pré-história também tinham que comunicar de um lado para o outro, e há instrumentos, inclusivamente, que são instrumentos próprios desde o Paleolítico. Há os chamados apitos e há os rombos. Os rombos são feitos em osso, com uma perfuração e com um fio em que põe assim a girar, e aquilo faz um som bastante forte, se ouve muito longe, uma distância muito longa. Não sei se mais alguém... Eu sou da arqueoastronomia, portanto poderia dizer mais alguns exemplos, vamos ver se me lembro. Fotografia. O que é fotografia? É escrita com a luz, então a gente vai precisar de luz. E por isso vai ser essencial o uso de lanternas. Então, nós poderíamos, eu convido as pessoas a se posicionarem aqui, e que quem tem lanterna vai iluminar nessa parte 1, 2, 3 e 4. E cada um pode vir aqui e fazer uma fotografia. Quem tiver no modo manual, eu vou explicar. Porque cada equipamento tem uma forma diferente de pensar. Quem vai ser o primeiro? Cecília? Aqui. Vamos lá. Só um minuto. Olha, a luz tem que ser mais forte. Não tem potência. Mas essa daqui seria boa aí. E a do Fernando aqui. Por aqui, ó, Fernando. Aí o senhor podia ficar aqui, ó, do lado de fora. Cuidado aqui com. Você quer que eu fique onde? Por aqui? Sim. Sim, deu. Mas é para meter as luzes. Não, agora você tem que tirar esse, tá muito claro. Agora você vai ter que regular a sua câmera. Quem mais tem câmeras e gostaria de fazer fotografias aqui, a gente vai avaliar. Muito bem, então se posiciona ali. Menor esse número, maior é a pupila. Quarta só aí um bocadinho. Naquelas altas. Mais fechado. Exatamente. Então 22 é uma pupila pequenininha. 4 é uma pupila enorme. Então é por isso que nós precisamos usar um diafragma muito aberto. Já a velocidade, vamos imaginar